Aleluia. Irmãos, se nós estamos vivendo um tempo onde nós já sabemos que está chegando a reta final do nosso ano de 2025, gostaria que você falasse com a pessoa assim do seu lado assim, ó, não converse comigo. Fala assim, não converse comigo agora. Porque o que eu tenho que ouvir é muito rápido. Se me distrair, a mensagem vai acabar. Porque, irmãos, o que Deus falou no meu coração é bem pontual, é bem direto para nossas vidas nesta noite. Irmãos, nós vivemos um tempo onde eu acho muito interessante que todos nós vivemos e temos uma expectativa, sim ou não? Todos nós temos uma expectativa. E o que é expectativa? É ter uma esperança, é aguardar a chegada de algo. Então, expectativa é algo que é intrínseco a todos nós. Eu tenho convicção que ao sair da sua casa para vir para este culto, você tinha uma expectativa, ou você tem uma expectativa para algo que irá acontecer nesta noite, neste culto, sim ou não? E geralmente, irmãos, nós temos um alvo, temos um desejo, e a Bíblia fala que ao homem cabe sonhar. Todos nós temos que ter expectativa, porque isso é algo do ser humano. Em Provérbios capítulo 16, 1 diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu gosto muito de uma versão que diz assim, ao homem cabe sonhar, e a Deus concretizar. Quando eu entendo que ao homem cabe sonhar, eu preciso entender que sonhar e ter expectativas, Deus deu para todos nós. Então nós precisamos de ter sonhos, nós precisamos de ter expectativas. E é por isso que nesta noite o Senhor ministrou no meu coração, para você que pensa assim, já está no final do ano, as minhas expectativas já estão lá embaixo. As minhas expectativas já estão quase no zero, porque o ano está acabando. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para aumentar as suas expectativas. Porque as nossas expectativas não podem estar firmadas no calendário. Nós não podemos imaginar que nós só temos expectativas porque nós temos um tempo alargado, um tempo maior para que essas expectativas sejam alcançadas. Existem muitas pessoas por aí, eu tenho ouvido, eu tenho estudado, pessoas famosas, pessoas estudadas, pessoas até influentes, irmãos. Eles afirmam que as nossas expectativas nos levam às frustrações. E tem pessoas que estão falando assim, quanto maior a sua expectativa, maior será a sua frustração. E eu tenho escutado muito isso e confesso para os irmãos que eles estão falando tanto isso, que eu falei assim, não é que é verdade? Quanto maior a minha expectativa, maior a minha frustração. Aí quando chegou um tempo eu falei assim, mas espera aí, se a Bíblia fala para eu ter expectativa, por que eu estou acreditando que quanto maior a minha expectativa, maior a minha frustração? Tem algo que não condiz, tem algo que está batendo aí. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que todo mundo está falando por aí. Por mais influente que ele seja, por mais estudado que ele seja. Talvez o erro não está na nossa expectativa, porque nós não podemos acreditar que as nossas expectativas nos levam a frustrações. Porque se nós temos expectativas e foi Deus que colocou isso no nosso coração, na nossa vida, então ter expectativa é um presente de Deus, sim ou não? Se ao homem cabe sonhar, se ao homem cabe expectativa, é porque Deus colocou isso no nosso coração. Agora o erro não está na expectativa, mas talvez o erro maior seja acreditar em quem pode supri-las, quem pode realizá-las, quem pode fazer as nossas expectativas se concretizarem.
Talvez você até hoje depositou a sua expectativa nas suas próprias forças, no seu intelecto, naquilo que você tem, ou talvez você colocou a sua expectativa em alguém, em alguma pessoa, no sistema, alguém que tinha autoridade, alguém que humanamente falando podia fazer algo por você. Mas eu quero dizer nesta noite que neste culto fé, neste último culto do ano, você vai perceber que em Deus você pode alcançar as suas expectativas, mas também você pode ir além das suas expectativas. Quantos creem nisso? Além das suas expectativas. Então, meu irmão, hoje é a noite, hoje é o momento de você aumentar as suas expectativas em Deus, porque nesta noite está aqui aquele que pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, no verso 20 e 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus, exaltado seja o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto, onde nós precisamos entender o contexto que aqui se insere. Às vezes nós lemos um versículo, o versículo por si só, ele é muito maravilhoso e ele fala diretamente aos nossos corações. Mas nós precisamos entender o contexto, o pano de fundo, aquilo que te sustenta, ou seja, o que é uma plataforma, aquilo que lança o texto bíblico, ou está fundamentado em quê? Está firmado em quê? Nós sabemos que Deus, Ele é aquele que fala, é aquele que sustenta, mas nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele momento. E aqui quando Paulo, ele escreve a igreja de Éfeso, talvez você ainda não teve a oportunidade de compreender a dimensão que Éfeso, que era Éfeso. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, é importante entender que a cidade era uma grande metrópole, uma cidade muito grande para aquela época. Éfeso era um centro comercial de importação e exportação. E ali tinha um porto marítimo, onde vinha mercadoria do mundo inteiro, ali no mar Mediterrâneo. Então tudo se concentrava em Éfeso, uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Talvez para você que é daqui de Lisboa, ou de uma cidade maior, talvez 250 mil habitantes não é muita coisa. Mas para mim, que veio de uma cidade de 30 mil habitantes, de 25, 30 mil, eu consigo imaginar, 250 mil é grande demais. Agora, eu saí de uma cidade de 25 a 30 mil habitantes, e hoje eu consigo imaginar uma cidade de 250 mil, mas nós precisamos entender o que era 250 mil naquela época. Há 2.000 anos atrás, irmãos, aproximadamente, 250 mil, ou seja, habitantes, fora os viajantes e os comerciantes que vinham para aquela cidade para fazer os seus negócios. E a cidade de Éfeso, hoje, que é Selçuk, uma cidade da Turquia, daquela época, ela foi criada pelos gregos, e por isso ali o centro da adoração era a deusa Artemis, que depois, com a conquista dos romanos, eles passaram o nome daquela deusa ali para Diana. Então eles acreditavam que aquela deusa ali atendia tudo o que eles pediam de acordo com aquilo que eles entregavam. Ou seja, eles tinham que oferecer algo para receber aquilo que eles precisavam. Então tudo que as pessoas precisavam e entregavam as suas ofertas, aquela deusa atendia na íntegra. Mas era o quê? Aquilo que eles pediam. Então Paulo inicia o capítulo 3 falando da dispensação da graça divina
através de Cristo Jesus, e que ele for escolhido para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo ensinava que em Jesus, Deus poderia e faria muito mais do que aquilo que se pedia ou se aquilo que pensava. Então Paulo estava dizendo para aquele povo assim: olha, vocês até hoje fizeram algo, entregaram ofertas para uma deusa que fazia aquilo que vocês pediam, mas hoje eu estou aqui apresentando para vocês um Deus que vocês não precisam ofertar nada, e Ele pode fazer muito mais do que vocês pedem, muito mais do que vocês precisam, e muito mais do que vocês pensam, porque este Deus que eu estou pregando é o Deus criador dos céus e da terra, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele não precisa da sua oferta, Ele precisa que você creia nele, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você precisa. Irmãos, esse era o contexto. Paulo estava dizendo, afirmando esse versículo, dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Se é infinitamente mais, nós precisamos aprender que as nossas expectativas não podem estar firmadas nos nossos sonhos e nos nossos desejos. Nós precisamos aumentar a nossa expectativa, amém? Porque aquele que é poderoso para fazer, não tem limite. Não tem limite. Irmãos, eu estava pensando assim: meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, me perdoa, porque muitas vezes eu tenho limitado Deus naquilo que eu preciso. Eu tenho limitado Deus nas minhas impossibilidades. Eu tenho limitado Deus no milagre que eu preciso. Porque muitas vezes nós estamos focados e temos expectativas em algo que nós focamos como objetivo, como meta, como sonho. E nós colocamos Deus para realizar aquilo que nós precisamos. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que Deus que nós servimos é maior do que as nossas expectativas. E é por isso que nós precisamos aumentar cada vez mais, porque Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele criou tudo do nada. Ele criou o mundo inteiro para que pudéssemos viver no mundo. E muitas vezes nós estamos limitando o Deus que nós acreditamos. E é por isso que nós precisamos aumentar as nossas expectativas, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, e a Bíblia, ela tem vários textos, várias formas, várias provas que Deus faz além das nossas expectativas. Além das nossas expectativas. Eu disse que muitos de nós saíram das nossas casas, vieram para a igreja porque tinham uma expectativa. Mas eu creio no poder do nome de Jesus, que você veio com uma expectativa, e Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você espera, do que aquilo que você precisa, porque Ele vê mais à frente, Ele sabe mais do que nós sabemos, e Ele quer não apenas realizar o desejo do nosso coração, mas Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida, da minha vida e da sua vida, amém, irmãos? É isso que nós precisamos. O propósito de Deus, irmãos, vai além dos nossos desejos. Fala com o seu irmão assim: os propósitos de Deus vai além dos seus desejos. Me ajuda a pregar, fala bem forte assim: os propósitos de Deus vai além dos seus desejos. Nós precisamos entender isso e internalizar isso, irmãos. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Aí no final fala assim: para dar-lhes um futuro e uma esperança. Confesso para os irmãos que muitas vezes eu olhei só para o futuro. Futuro aqui fala de algo concreto. Futuro aqui fala de um destino, fala de um determinado lugar. Destino é um ponto final, é algo que se espera. E Deus estava falando para o povo de Israel: olha,
os meus pensamentos são de paz e não de mal, para dares o quê? Um futuro, um destino, um objetivo. Mas além de dar o objetivo, além de vocês chegarem no destino, também tenho para vocês esperança. Tenho para vocês um novo tempo, uma nova expectativa. Eu quero que vocês continuem esperando em mim. Eu quero que vocês continuem esperando na minha pessoa. Eu quero que vocês continuem sabendo que eu posso fazer mais do que o futuro, mais do que a sua expectativa, mais do que o ponto final, mais do que a reta final. Eu tenho para vocês algo sobrenatural. Irmãos, nós temos que alcançar sim os nossos objetivos, mas nós temos que alcançar, nos alegrar, nos festejar, regozijar no Senhor, mas saber que Deus tem muito mais para mim e para você. Tem muito mais. Deus tem um destino determinado, mas também prometeu uma esperança. Às vezes nós estamos presos naquilo que nós desejamos, irmãos. Parece que tudo se consome, ou se consuma, ou se determina nos nossos sonhos. Olha, quando eu alcançar isso, eu serei realizado. Quando eu alcançar aquilo, eu serei o homem mais feliz do mundo. Eu serei a mulher mais feliz do mundo. Quando eu conseguir esse sonho. E se você conseguir esse sonho e Deus tiver muito mais para você? E se você alcançar aquilo que você espera há anos, e Deus falar assim, é muito pouco do que aquilo que eu reservo para você. Eu tenho muito mais para você. Isso é esperança, isso é expectativa aumentada. Isso é saber que Deus pode fazer muito mais, irmãos. Muito mais. Quando Deus realizar um milagre, um sonho, pode se festejar, pode se alegrar, pode regozijar. Mas não se esqueça que além da bênção, Ele quer te levar muito além do que você está a esperar. Deus quer também que a sua esperança seja renovada todos os dias e saber que Ele tem mais para você. Hoje nós ficamos aí com a informação que teve um jogo, uma final do campeonato mundial. E várias pessoas me falaram sobre esse jogo. E nesse jogo aconteceu algo interessante. Que um goleiro, que era o segundo reserva, ou seja, tinha um goleiro, tinha um reserva e tinha aquele que nunca entra. Reserva do reserva, irmão. Imagina, existia um reserva do reserva. Esse reserva do reserva, se você perguntar ou procurar saber, ele nunca faz nada. Porque no dia que tem, é o reserva que entra. Já é difícil substituir um goleiro. Aí ele é reserva daquele que nunca sai. Imagina. Mas na final do campeonato mundial, o goleiro teve um problema. Aí o que aconteceu? Chamaram o reserva. Aí no dia do jogo, o goleiro reserva não pôde participar. Aí esse reserva do reserva entra. Aí no final vai para os pênaltis. Aí quando chega nos pênaltis, aquele reserva do reserva faz algo que ninguém nunca fez na vida. Talvez a expectativa dele é assim, no final, se eu defender um pênalti, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo e meu nome vai ficar na história. Porque eu defendi um pênalti na final. Eu também pensaria assim. Se um goleiro defender um pênalti na final, ele será conhecido pro resto da vida, irmão. Sim ou não? Aí você não sabe o que esse goleiro aconteceu com ele. Ele defendeu 4 pênaltis de uma vez só. Ele defendeu um primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu imagino a expectativa, a realização daquele goleiro. Mas eu fiquei pensando assim, será que ele pensou que aquilo ali era tudo na vida dele? Será que se eu tivesse ali, qual seria o meu pensamento? Será que eu ia viver aquele momento ali? E o que eu ia fazer com aquele momento depois que aquele momento passasse? E nós precisamos pensar isso. Ele chegou no ápice, no máximo, no extraordinário. Mas aquele que tem Deus no coração, isso é muito pouco.
aquele que tem Deus na vida, isso é muito pouco. Por quê? Porque Deus tem infinitamente mais do que aquilo que se espera, irmãos. Uma pessoa nessa posição, na presença de Deus, tem que olhar para esse máximo e entender, é só o começo, é só o início. E o desafio que eu tenho para mim e para você nesta noite é: você está preparado para transformar a reta final, a linha de chegada, no início de tudo na sua vida? Pastor, o que o senhor está dizendo? Aumente as suas expectativas. Talvez você veio aqui hoje para falar assim: eu tenho um ponto, eu tenho uma referência, eu tenho um alvo na minha vida e eu quero chegar lá. Faltam 14 dias para findar o ano, eu preciso chegar nesse objetivo. E se Deus falar com você que Ele vai transformar essa reta final no ponto de largada para você começar algo novo, quantos aqui estão preparados para isso? Isso é ter a expectativa aumentada. Isso é saber que Deus pode fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, do que você espera. É para isso que nós estamos aqui. Esta noite Deus te trouxe aqui para aumentar as suas expectativas. É para dizer que você pode ir mais longe. Você pode alcançar patamares maiores. E Deus mandou dizer para você que está aqui hoje: Deus não está limitado com o tempo. Deus não é Deus do calendário. Deus não é Deus do já. Deus, o nosso Deus, é Deus do agora. É Deus do hoje. Ele não está preso aos 14 dias. Porque o Deus que está aqui, Ele não precisa chegar até o final do ano. Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje. E se você quer, glorifica o nome do Senhor. É isso, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos viver, expectativas aumentadas o tempo todo, porque quem está em Cristo, quem está na presença do Senhor, ele vive uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Nós somos insaciáveis de bênção, irmão, porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável de vitória, de bênção, de poder, de transformação, de cura, de milagres. Esse é o nosso Deus, um Deus que muda qualquer situação. Fala assim com o seu irmão: o seu sonho nas mãos de Deus pode ter um propósito maior. Fala de novo: o seu sonho nas mãos de Deus pode ter um propósito maior. Irmãos, eu fui estudar a vida de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, diz assim: E Ana fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Irmão, se nós formos estudar o texto, a vida de Ana, o desejo de Ana de ter um filho, a Bíblia fala que ela subia ao templo, ela ia ao templo todos os anos, pedindo a mesma coisa: Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E ela faz um voto: Senhor, se o Senhor lembrar de mim e me der um filho, eu faço um voto ao Senhor, mas eu preciso que o Senhor lembre de mim, porque eu preciso muito, eu quero muito ter um filho. Irmãos, e nós vivemos dessa forma, apresentando para Deus os nossos objetivos, os nossos desejos, os nossos sonhos, e não é errado, não é errado. Ana tinha um desejo de ter um filho, todo casal deseja ter um filho, e Ana suplicava, orava, clamava ao Senhor, mas a Bíblia fala que ela teve um filho, e o filho de Ana se chamou Samuel. E Samuel, para o povo de Israel,
ele foi muito mais do que o desejo do coração de Ana. Ele foi muito mais do que a realização de um sonho daquela mulher. Ele foi muito mais do que um milagre daquela família, porque a Bíblia fala que Samuel, ele foi um profeta, ele foi um juiz, ele foi um sacerdote para um povo inteiro, para uma nação inteira. É por isso que nós precisamos entender que os nossos sonhos, os nossos desejos, na mão do Todo-Poderoso, tem um propósito muito maior do que alegrar os nossos corações e satisfazer a nossa vida. Isso aconteceu, queridos. Nas mãos de Deus, Samuel foi muito mais do que um filho. Nas mãos de Deus, Samuel foi muito mais do que um milagre naquela família. Talvez a sua expectativa seja seus próprios limites. Talvez você está limitando algo que Deus quer que você vá além. Então é por isso que nós precisamos aumentar as nossas expectativas. Aprenda, esteja preparado para ir além dos seus sonhos. Esteja preparado para entregar o seu sonho nas mãos do Senhor. Viva o propósito de Deus na sua vida. Você está pronto para mudar essa visão? Você está pronto para fazer da sua linha de chegada o início de todas as coisas, de muitas coisas? Talvez você entrou aqui e falou assim: pastor, realmente as minhas expectativas estão lá embaixo. Mesmo eu ouvindo tudo isso, mesmo eu sabendo que a Bíblia diz que eu preciso aumentar as minhas expectativas, mas eu não tenho força, eu não consigo. Eu vim aqui hoje e talvez a minha expectativa seja essa, que o Senhor venha renovar as minhas expectativas, aumentar as minhas expectativas, porque de mim mesmo eu não consigo, eu não tenho força mais. Talvez não é só um ano, talvez são vários anos esperando a mesma coisa, e nada aconteceu. Mas eu não posso dizer para você, que hoje, o Senhor vai realizar o milagre na sua vida. Eu posso declarar, profetizar, mas eu não posso te dar a certeza. Mas uma certeza eu posso te dar, que em Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus tem poder para renovar as suas expectativas, renovar as suas forças, para você se colocar de pé e falar assim: eu consigo ir além. Eu consigo ir mais longe, eu consigo dar um esforço final, eu consigo ficar de pé, eu consigo ir além da minha reta final, eu consigo dar mais um passo, eu consigo caminhar mais um pouco, eu consigo esperar mais um pouco, não porque eu tenho força, mas porque o Espírito Santo de Deus me capacita nesta noite. Eu convido você a se colocar de pé. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Aumente as suas expectativas. E eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui já sem esperança, sem fé em alguma área, ou desanimado já, sem ânimo para prosseguir. Mas nesse último culto fé deste ano, ainda tem muito tempo para Deus realizar o milagre na sua vida. Mas você precisa continuar a caminhada. Você precisa continuar na direção do propósito de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você comece a orar, dando uma ordem, fazendo uma declaração para você mesmo, dizendo assim: eu vou continuar a caminhada. Eu declaro hoje, eu determino hoje, que as minhas expectativas serão aumentadas em Cristo Jesus. E você que entrou aqui precisando de uma oração, precisando de força, precisando de algo sobrenatural sobre a sua vida, você precisando da ajuda do Senhor, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar especificamente para você. Se tem uma área da sua vida que você precisa caminhar, que você precisa ir mais longe, que você precisa de mais força, que você precisa de ânimo redobrado,
Eu ouvindo você, tem alguém aqui nessa noite que deseja essa oração? Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso que Deus me capacite. Eu preciso que Deus aumente as minhas expectativas, porque eu já não tenho força mais. Oh, remanaxere canta labaxere mandagaxei. Remanabaxere canta labaxai. É só você que sabe. Esta caminhada é só você que sabe o peso que ela tem. É só você que conhece a dificuldade que você está tendo. Gostaria de chamar os pastores aqui, os intercessores, para estar orando por essas vidas. Existe uma unção aqui de renovo, uma unção de Deus aqui que vai ser derramada sobre a sua vida. E você vai ir mais longe. Você vai continuar essa caminhada. Arai, xere manaraba, xere canta labaxere manas. Senhor, eis aqui as suas ovelhas, ó Pai. Senhor, eis aqui, ó Deus, os teus filhos, Senhor. Deus, eu creio, ó Pai, no poder do nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo, ó Deus querido. O Senhor vai renovando as forças, vai restaurando, ó Deus querido, a mente deles agora, vai libertando as mentes, vai curando agora, Senhor. E tudo aquilo, ó Pai, que prende, tudo aquilo que dificulta agora, Senhor, nós declaramos, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mentes restauradas, mentes renovadas, ó Deus querido. Hoje é a noite de restauração. Hoje é noite, ó Deus querido, do derramar da tua força, do teu Espírito Santo, ó Deus querido. Deus, muitas vezes não tem sido fácil, Senhor, mas hoje o Senhor declarou, ó Pai querido, um novo ânimo, uma nova força, Senhor, uma expectativa nova, ó Pai querido, uma expectativa aumentada, ó Pai querido, no poder do nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo, ó Deus querido, porque é o teu Espírito Santo, ó Deus querido, que é poder sobre as nossas vidas, ó Pai querido, para continuar, ó Deus querido, porque para o Senhor não há nada impossível, para o Senhor não há nada impossível, para Deus não há nada impossível. Oh, xamaná, xerere canta, labaxere canta, labaxai. O Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. Oh, Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor, essa situação. Muda, Deus. Arai, decanta, labaxere, mandagaxere, canta las. Deus, muda, Senhor. Muda essa situação. Muda, Senhor, no poder do nome do teu Filho amado Jesus. E nós cremos, ó Deus. Nós cremos, Jesus. Deus, eu declaro um novo tempo, Senhor. Algo sobrenatural acontecendo. Milagre acontecendo. Eu caminharei, Jesus, pois não preciso ver. você vai caminhar, você vai continuar. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. E o chão faltar debaixo Pode faltar tudo. O que não pode faltar é a presença do Senhor. O que não pode faltar é a sua fé em Cristo Jesus. Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele está aqui nesta noite. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu ajudador. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, é Ele que te trouxe aqui com uma expectativa para aumentá-la nele, para renová-la nele, para restaurá-la nele, para dizer para você: você consegue, você pode, você é capaz. Eu te amo, eu te escolhi, eu te separei para fazer muito mais do que aquilo que você espera.
Eu tenho algo sobrenatural na sua vida. Eu tenho algo extraordinário na tua vida. Oh, remanda, xeremanda, xerecanta, lavachai. Muitos vão se admirar. Muitos vão admirar daquilo que eu vou fazer na tua vida, para que o meu nome seja exaltado. Oh, remande, canta, lavachai. Prepare-se, prepare-se, prepare-se para o sobrenatural. Prepare para que as tuas expectativas sejam superadas. Aquilo que você espera vai acontecer, mas vai acontecer algo bem maior do que aquilo que você deseja, bem maior do que aquilo que você espera, porque Deus tem algo maior na sua vida. Deus tem algo bem maior na sua vida. A expectativa que está no seu coração é apenas uma forma que Deus está trabalhando para você esperar mais nele. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja, é algo que Deus plantou dentro de você, para que você buscasse mais a face dele, para que você se aproximasse mais dele, para que você esperasse mais nele, para que a sua confiança estivesse mais nele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olhem aqui para mim, vocês que estão aqui à frente. Sonhos e expectativas todos nós podemos ter. É algo de Deus na nossa vida. Mas vocês que estão aqui à frente hoje, Deus mandou falar com vocês. Aquilo que Ele plantou no coração de vocês, foi Ele que plantou. Foi Ele que colocou esse sonho, esse desejo, essa esperança. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer muito mais do que aquilo que está no seu coração, muito mais do que aquilo que você espera, muito mais do que aquilo que você fala com Deus assim: Senhor, será possível isso acontecer? Vai, é possível sim, porque o nosso Deus, nele tudo é possível. E você crê? Você crê que Deus pode fazer muito mais? Então toma posse da sua vitória. Fecha a mão assim e fala assim: toma posse da sua vitória. Tem um ato de fé, fala assim: eu tomo posse da minha vitória. Glória a Deus, louvado. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Pode sentar, pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar com a sua vitória na mão. Sua vitória na mão. Irmãos, e nós não podemos encerrar esse último culto sem fazer 2 convites para você. Talvez é algo que Deus falou no seu coração o ano inteiro. O ano inteiro Deus falou no seu coração. E Deus preparou esse momento, te trouxe aqui para te fazer um convite. E o primeiro deles é: talvez você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você conhece Jesus de ouvir falar, mas nunca teve uma experiência direta e forte com Ele. E hoje eu quero te fazer esse convite. Se você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é só você dar um sinal com a sua mão. É só isso. É só você dar um sinal, e este momento será selado como o início de uma grande jornada com Deus. Tem alguém aqui que deseja ter essa experiência com o Senhor Jesus? Talvez você nunca fez isso, mas este é o momento. Quero fazer o segundo convite, que é: talvez você já fez esse compromisso, já aceitou Jesus, mas afastou, desviou, andou distante, e você sente no seu coração que tem algo travado, algo que você não avança, algo que você deseja, mas não tem força, e você fala assim: eu quero renovar esse compromisso, eu quero encerrar esse ano dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor, eu quero avançar em rumo ao propósito que o Senhor tem na minha vida e para a minha vida. Talvez você deseja fazer essa renovação de compromisso e voltar para a casa do Pai. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que deseja dizer: hoje eu quero voltar para a presença do Senhor? Tem alguém?
esse é o momento, é o último culto fé deste ano. Mas você sabe, você conhece, você entende que esta é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. E nós vamos orar por você. Só vamos orar para que o Senhor venha te dar força e aumentar essa expectativa. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus, querido. Meu irmão, você pode vir aqui à frente para nós orarmos com você. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Fala assim: Senhor, tem mais alguém? Glória a Deus. Você pode vir, irmão. Pode vir, olha. Pastor, eu só quero voltar, eu só quero ir, eu só quero me aproximar. Tem mais alguém? Glória a Deus. Não tem mais ninguém. Querido, olha para mim. Louvado seja o nome do Senhor pela sua coragem, por você se prontificar a voltar para a casa do Pai. Gostaria que você, junto com a igreja, fizesse uma oração comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra falou ao meu coração. E nesta noite, eu clamo pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, para purificar os meus pecados. Perdoa-me, Senhor Jesus, pelos meus pecados, seja por pensamentos, palavras ou ações. A partir de hoje, eu renovo o meu compromisso de andar na Tua presença, e que Jesus Cristo venha estar dentro do meu coração, aumentando as minhas expectativas, e que em breve eu possa morar com o Senhor nas mansões celestiais, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, existe uma festa maravilhosa. A Bíblia diz que é uma festa nos céus, quando o pecador se arrepende. E nós não poderíamos ficar fora de uma festa, porque festa é muito bom. Nós estamos num período festivo, e eu vou contar até 3, e você olha para trás e você vai ver a festa que está acontecendo, que foi preparada por causa da sua vida, da sua atitude, amém? Vamos lá? Vamos contar, no 3 você vira, ok? Vamos lá? 2 e 3. Somos corpo, glória a Deus. assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado a Deus querido por esta noite tão maravilhosa. Obrigado a Deus por este ano, ó Pai querido, que nós todas as quartas-feiras estivemos aqui, ó Deus, adorando e exaltando o teu nome, ó Pai, neste culto fé. Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, porque neste culto, ó Pai querido, nós, ó Pai querido, aprendemos, ó Pai querido, o que é verdadeiramente servir ao Senhor, o que é verdadeiramente cultuar ao Senhor e ter as nossas expectativas em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor venha fortalecer a cada dia a nossa fé, a nossa esperança,
isso, ó Pai querido, que nós venhamos ter o ânimo, ó Pai querido, redobrado, renovado, restaurado, ó Pai querido, que nós possamos confiar cada dia mais no Senhor, ó Pai querido. Pai querido, eu abençoo, Pai querido, a cada um dos teus filhos, a cada família aqui representada, que nós venhamos ter um restante de semana abençoados na tua presença e com as nossas expectativas, ó Pai, restauradas, aumentadas no poder do nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode cumprimentar aí umas 3 ou 5 pessoas e declarar a bênção de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você que está em casa, que você possa ter as suas expectativas aumentadas em Cristo Jesus, naquele que pode todas as coisas. E eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, sobre você, sobre a sua casa, sobre todos os seus familiares. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não